A maldição da família vivendo sem amor. No livro de Malaquias, capítulo 4, no versículo 6, o que se diz quando Deus promete que vai enviar um profeta diante do Messias? E o que se diz no verso 6 é o seguinte: ele converterá o coração dos pais aos filhos. Para quê? Repita comigo: para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esta maldição habita dezenas de famílias, marca com o signo da maldição milhões de famílias no Brasil neste exato instante. Isto é terrível, tremendo. A maldição da nação tem muito a ver com a maldição desgraçada das famílias. Isto porque pais gelados criam filhos sem emoções. Terrível é isto, porque realmente os filhos imitam seus pais. Como os pais são com eles, assim os influenciam a ser também. Pais estúpidos criam filhos ou fracos ou violentos, porque ou se sentem oprimidos, fracos, se sentem hostilizados, com medo de falar com seu pai, com medo de falar com sua mãe, porque tem medo, se apavoram, ou senão se tornam como eles, violentos, estúpidos, falando, ferindo, atacando, sempre atacando, na defensiva. Pais ausentes ou indiferentes, muita atenção nisso, criam filhos com forte tendência homossexual. Ou seja, o pai muitas vezes está em casa, a mãe está em casa, os pais estão em casa, mas estão ocupados no celular. Querem assistir uma série nova, ou querem passear, que como esses tempos atrás eu estava escutando que os pais não têm que dar atenção para os filhos que têm que se virar. Os pais têm que namorar, os pais têm que passear, os pais têm que viver a sua vida, porque logo os filhos crescerão e eles não têm tempo com os filhos, porque logo os filhos crescerão e vão embora. Então eles têm que viver, porque logo eles envelhecerão. Segundo alguns comentários de muitas pessoas que eu conheço, chegando sempre nesse ponto de comentário, uma justificativa para não cuidar e não estarem presentes com seus filhos, ou seja, se preocupam geralmente em dar brinquedos, trabalham que ele é louco, dia e noite, para dar brinquedos, roupa bonita, roupa de marca, mas esqueceram que a presença de um pai, a presença de uma mãe faz muito, mas muita diferença na vida de uma criança. Não quer dizer que ela não queira um brinquedo, mas o brinquedo ela supera. Mas a presença de um pai para uma menina, ou a presença de uma mãe para uma menina, a presença de um pai para um menino, ou a presença de uma mãe para um menino, faz toda a diferença. O maior valor que você pode dar, o melhor presente que tu pode dar, a riqueza maior que tu pode dar para o teu filho, para a tua filha, é a tua presença, o teu carinho, a tua atenção. Larga do celular. Deixe aquilo que realmente é perda de tempo. E invista na tua filha, no teu filho, na tua presença, no envolvimento, passear junto, vivenciar momentos especiais. Você que é mãe, sair com sua filha, ter momentos especiais com ela. Você que é pai, sair com seu filho, ter momentos especiais. Nada nesse mundo pode pagar o valor de momentos especiais com teus filhos. Casais saindo com seus filhos. Lembre-se, pais ausentes ou indiferentes criam filhos com forte tendência homossexuais. Pais adúlteros criam filhos sexualmente deformados. Quantas vezes eu vi na minha infância um marido traindo a sua esposa, ou a esposa traindo o seu marido. Eu lembro de um caso há muitos anos atrás, eu tinha uns 12, 13 anos, mas naquele tempo 12, 13 anos era inocente ainda. Naquele tempo ainda, no meu tempo ainda, as crianças brincavam, com 15 anos brincavam de boneca, de jogar bola, essas coisas. Não tinha essa, vamos dizer assim, esse desprendimento hoje em dia.
E eu lembro que uma pessoa, um conhecido meu, eu era pequeno, um conhecido meu pediu, entrega um recado para fulana e tal. E eu fui lá, tudo na inocência, e entreguei. Mas logo no prosseguir dos dias, eu comecei a analisar e observar que aqueles bilhetes, aqueles olhares, aqueles toques e até mesmo os beijos, parecia muito íntimo para ser amigos. E eu sabia quem era o marido da mulher e eu sabia quem era a mulher do outro. Enfim, eu sabia quem eram eles. E muitas vezes se encontravam como se nada tivesse acontecido, os dois casais. E os filhos viam isso. E os filhos se cresceram assim, com o caráter deformado, sem uma referência de hombridade da parte dos meninos, uma referência de valor da parte das meninas. E aí, a casa cai, como diz, né? Pais adúlteros criam filhos sexualmente deformados. Pais bêbados quase sempre criam filhos que se tornam inseguros. E mais um detalhe quanto a isso. Muitos bêbados e muitas pessoas que têm problema com bebida, pessoas que têm problema com drogas, sempre se fazem de vítima. Acham que eles são as vítimas, que eles não conseguem, choram, e tem uns que até fazem a loucura de bater na cabeça e bater no peito, porque eu não consigo, mas a alegria dele, o prazer dele é estar no meio do bêbado, no meio das drogas, no meio da bagunça. E aí eu te digo uma coisa, a vítima não é o bêbado ou o drogado ou aquele que fuma, a vítima é a família, a vítima é a esposa ou o esposo, a vítima é o filho ou a filha, é eles que sofrem. Vamos entrar num parênteses aqui, abre aspas, quem fuma também está preparando o futuro dos seus filhos, o sofrimento futuro dos seus filhos, da sua esposa ou da sua esposa, do seu esposo. Porque eu já ouvi um comentário de uma pessoa que falava assim, o cigarro não vai me levar para o inferno, porque Jesus disse que aquilo que entra da minha boca não vai me purificar, mas sim o que sai. Que não era errado ele fumar. Outro dizendo também que não era errado também beber. Só que assim, vamos pegar a parte do cigarro. Aí eu conversei com esse irmão que tentou se auto-justificar. E eu disse para ele, pois é, meu irmão, hoje você está fumando, a única coisa que é incômoda para ti e para quem está contigo é o cheiro do cigarro. Mas vai chegar um tempo, que não é o meu desejo, mas a maioria das pessoas tem isso, problemas respiratórios. Tem uns que chegam a efizema grave, outros chegam com câncer no pulmão. E daí o que acontece? Que Deus o livre, mas a boa parte disso acontece do pai ou a mãe está numa cama, vegetando muitas vezes, dependendo do filho que poderia estar agora cuidando da sua casa, da filha que está cuidando do seu marido, cuidando da sua família, tem que tirar o tempo deles, quebrar os projetos, os planos, os sonhos deles, para cuidar do pai e da mãe que não souberam se cuidar, fumaram, beberam e continuaram fumando até a maioridade. E estão com câncer, estão fumando, estão com efizema, estão fumando, e mesmo assim, por orgulho, insiste no erro, dizendo, eu não estou fazendo mal para ninguém. Que nem muitos bêbados eu ouvi falar, eu não estou fazendo mal para ninguém. Mas o filho está lá chorando com saudade do pai. A filha está lá chorando com saudade. O filho e a filha está lá apavorado pelas brigas e as violências dos pais, brigando bêbado, de soco, de coice, derrubando tudo. Traumas, doenças psicológicas, memórias que ferem e não se curam. Raiva do pai, raiva da mãe, porque bebiam e se pegavam no laço. Raiva da mãe, raiva do pai, porque os filhos pediam, pare de fumar, não fume, faz mal. Daí pega um câncer, estão lá vegetando lá, estão doentes, indo para o hospital e câncer, não sei o que, e cirurgia. E daí o que acontece? Os filhos é que sofrem.
É os filhos que têm que cuidar dos pais quando eles tinham que estar bem de saúde e aproveitando os momentos especiais com seus netos. E não doentes porque foram orgulhosos e teimosos e não largaram do vício. Eu não consigo largar. Consegue sim. Consegue sim. Ou seja, pais bêbados quase sempre criam filhos que se tornam inseguros. Pais mentirosos quase sempre criam filhos sem caráter, porque segue o exemplo do pai ou da mãe. Mesmo que seja uma mentirinha pequenininha, leva as crianças ao erro. Pais preguiçosos criam filhos irresponsáveis, sem futuro, sem perspectiva para existir, ou seja, depressivos. Não conseguem fazer nada, tudo é difícil, nada. E quando fazem, desistem, trabalham, daí se cansam, saem daquele emprego, vão para outro. E ficam assim. Entram em depressão porque não conseguem se adaptar a emprego nenhum. Querem empregos fáceis que não precisam sofrer e ganhar muito, mas daí os empregos que eles conseguem, que é mais leve, ganha pouco. E assim, frustra e destrói sonhos e perspectivas de vida de um jovem, de uma criança, de uma menina, de um menino. Eu não sei como é na sua casa, mas talvez você esteja debaixo dessa maldição, porque você e sua mulher se trancaram um contra o outro. Você se manifesta em casa gelado, indiferente, paralisado. Você se tornou embutido em si mesmo, incapaz de se abrir. O diálogo cessou, a conversa acabou. O entendimento é algo que habita apenas na memória antiga, na memória passada, e não tem nada a ver com as possibilidades relacionadas do presente. Talvez você seja aí uma mulher estúpida na amargura, um marido viciado na reclamação. Talvez você seja o filho machucado, a menina que está se entregando aí a uma paixão após outra para ver se encontra segurança no peito de um homem. Porque nunca encontrou em casa, num pai, encontrou carinho, atenção, um abraço, eu estou aqui, filha. Ou eu estou aqui, filho. Talvez você seja o garoto que esteja se envergonhando pelo homossexualismo, porque só encontra em casa relações esbagaçadas e destruídas, esfrangalhadas, pulverizadas, que jamais encontraram em você um sentimento de identidade, de masculinidade, de virilidade, que só surge, só vem quando a gente encontra estereótipos familiares seguros e afirmados. Ou em outras palavras, nossa atitude como pai e mãe, como casal, é um exemplo, não só exemplo aos filhos, mas isso dá esperança a eles de ter um relacionamento no mínimo semelhante ao nosso. A filha que é bem tratada pelo seu pai, o desejo dela é encontrar um marido que lhe trate de forma igual, no mínimo. Você já parou para pensar na seriedade disso? Porque a maneira que você trata a tua filha ou teu filho, inconscientemente, por mais que eles desejam ter, a menina deseja ter um marido diferente das atitudes do pai, por mais que o menino procure uma esposa que seja diferente da sua mãe, semelhante às atitudes da mãe, inconscientemente ele vai procurar, automaticamente ele vai atrair mulheres que sejam parecidas com a mãe dele. E automaticamente ela vai atrair e se sentir atraída por homens semelhantes a seu pai, por mais que ela odeie isso. Entendeu como é grave isso? O menino que é cuidado pela sua mãe e é ensinado hombridade, respeito, dignidade, ele sabe tratar a esposa. Por isso que eu sempre aconselho a jovens, as meninas principalmente, se o teu namorado é mal educado, grosseiro com a mãe dele, é estúpido, cuidado, ele vai te tratar igual ou pior.
Se antes do casamento ele já está tratando mal, então cuidado. Depois de casar é bem pior. E assim também serve aos meninos. Se a mulher é preguiçosa, se a namorada é preguiçosa, não tem compromisso, e trata você com desdém, e com estupidez, e com grosseria, não te respeita, nem diante dos teus amigos, nem diante da tua família, ela não te respeita, então cuide, porque no casamento vai ser pior, entendeu? Há muitas famílias vivendo debaixo da maldição, de dores e de desgraça, porque nunca aprenderam a conversão dos pais aos filhos, a conversão dos filhos aos pais, a conversão das mulheres aos maridos, dos maridos às suas esposas. Mas como é que consegue isto? Como é que consegue esse milagre? Simples. Malaquias capítulo 4, versículo 6, ele fala que o Senhor enviaria o profeta, o espírito do profeta Elias. O espírito do profeta Elias, ao qual ele se refere aqui, ele está se referindo ao Espírito Santo de Deus que habitava e estava poderosamente na vida de Elias. Ou seja, clame e peça que o Espírito Santo de Deus não só venha sobre a tua vida, mas sobre a vida da tua família. Como também você tem que receber o Espírito Santo de Deus, ser moldado e trabalhado pelo Espírito Santo de Deus para que você ame a tua esposa de forma tão verdadeira e legítima. E assim também os teus filhos, a ponto de não se importar com a dor e muitas vezes com o tempo trabalhado ali, mas valorizar mais a tua família, mais a tua presença e a presença da tua família e tudo junto, do que o que você pode conquistar com o teu dinheiro. O teu dinheiro é válido, mas se você não estiver junto como maior valor, tudo se perde. Ok? Então qual é o segredo? Oração, jejum, clamar para que o Espírito Santo de Deus venha moldar, transformar, libertar e converter os corações teu marido, da esposa, dos filhos, converter um para com os outros. Mas temos que pedir para converter primeiro para Cristo? Não. Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque você já recebeu o Espírito Santo. Agora você tem que deixar o Espírito Santo moldar e mudar a tua vida, mudar teu pensamento, mudar tua ideia de criação, mudar tua ideia de amar. E olha, um detalhe bem simples e radical aqui para todos os pais. A Bíblia diz, aquele que abandona os seus, ou seja, teus filhos, a tua esposa, teu marido, aquele que abandona os seus, é pior que o mundano e nega a sua fé. Cuidado porque isso atrai maldição. O que é maldição? É destruição para a tua vida. Por isso muitos pastores hoje estão pregando e vão nas casas e oram e faz visita e entendeu, não sei o que, mas os filhos estão cada vez mais saindo da igreja e indo para o mundo, indo para o satanismo, indo para as drogas, indo para a bagunça, indo para o mundo. Por quê? Porque não encontram um pai de verdade dentro de casa, não encontram uma mãe de verdade, e eles encontram um pastor que fica cobrando, que diz isso, que diz aquilo, mas não tem tempo para eles. Amor e paciência com todo mundo, com os filhos dos outros, mas com os próprios filhos, com a esposa, com o esposo, não tem paciência. Explosivo, não gosta de perder tempo. Uma missionária que só sabe falar e não sei o que, e cobra isso e cobra aquilo, porque tem que dar um bom exemplo. Tem que dar bom exemplo, com toda certeza tem que dar. Tem que ensinar. Mas lembre-se, a prioridade de todos os filhos que você vai visitar, o mais importante é o teu filho e a tua filha. Tenha tempo com eles, invista sobre eles com amor, paciência e principalmente tempo de vivência e momentos especiais com a tua família. E aí você vai ver a diferença. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Inscreva-se no canal e compartilhe.